irmãos, crianças que já estão desenhando. Os Arthurs, que daqui da frente eu estou vendo. Silêncio e preste atenção no que o pastor vai ministrar a vocês. Hoje o pastor vai contar uma história em que elos são partidos, alianças são quebradas, e aquilo que Jesus deixou como segurança para a nossa vida, de repente, começa a ruir. O contexto anterior, amados irmãos, nós estudamos sobre a importância da perseverança na oração. E o meu desejo é que você tenha já exercitado os 3 verbos do sermão passado: o pedir, o buscar e o bater, elementos que nos levam a perseverar na oração. A oração é pedir, a oração é buscar, a oração é bater. Leva a ser o plano e o projeto de Deus para que a família possa ser perseverante na oração e, consequentemente, receber as promessas, encontrar as respostas e as portas serem abertas. Então, meninos, crianças, quando nós oramos ao Senhor, nós temos essa grandeza e a certeza de que o Senhor responde às nossas orações. Mas esse assunto, irmãos, ficou no domingo passado, quando o Senhor estava estimulando o terceiro elo inquebrável, que é o elo da oração. Hoje, o meu resumo nessa noite é: as obras dos eleitos são aceitas por meio de Cristo. As obras que praticamos, as obras que realizamos, elas são aceitas por meio e intermédio de Cristo. E esse contexto vai trabalhar para nós uma percepção. Veja como começa o versículo de número 14. Entre os 3 relatos anteriores, ser um próximo que necessita que as providências divinas sejam postas no caminho, como lá no capítulo 10, 25 e 37, ouvir com interesse as palavras do Senhor, assim como fez Maria aos pés de Jesus, no capítulo 10, 38 a 42, e por sua chegada, e por sua vez, o elo da oração, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, a junção dessas 3 atitudes se tornam elos inseparáveis: o amor, a palavra e a oração. Como Satanás quebra esses elos? Como Satanás está preocupado com uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que protege. Hoje eu estive falando na escola bíblica dominical da igreja de Santo Dumont, e o tema que eles me pediram para ministrar hoje na igreja, em classe única, foi: protege as mães, um mandamento de Jesus. É incrível, irmãos, que nós chegamos no século 21 tendo que gritar, tendo que protestar, tendo que apelar para que a igreja proteja as mães, as mulheres, as meninas, as irmãs. Aonde nós chegamos? O elo do amor, meu irmão querido, minha irmã querida, é inquebrável. Chegou nesta igreja, você tem um ombro amigo, um abraço fraterno, um acolhimento. Nós nos importamos com a sua dor. Nós nos importamos com você. Chegou nessa igreja, você sabe que essa casa é chamada casa de oração.
que a igreja é um lugar de oração, e que nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos pedir ao Senhor, vamos interceder, vamos orar, vamos jejuar, vamos falar com Deus. A oração é uma intimidade que nós temos com o Pai Celeste, mas que sobre todos os aspectos vamos ouvir a mensagem, a palavra do nosso Deus. Como Satanás quebra esses elos. Irmãos queridos, mas o que nós passamos a observar a partir de agora, no versículo 14: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio mudo passou a falar, e as multidões agora estavam admiradas. O que vai acontecer agora é uma rachadura, vai trincar esses elos, e Satanás então começa agora a entrar sorrateiramente. Cooper escreveu que Satanás treme mais quando vê o mais fraco santo de joelhos. Quando o mais fraco dos todos se dobram diante do Criador em oração, ele ameaça então o inimigo. A expulsão agora desse demônio ocorre durante o grande ministério do Senhor na Galileia, onde é apresentado Jesus, onde Jesus então tem o seu ministério. Jesus agora então cura instantaneamente, completamente essa pessoa. Agora ele pode falar. Veja, alguém que não via, não falava, agora fala. Eu fico imaginando o que ele falou, se ele glorificou a Deus, se ele exaltou o nome do Senhor. Então ele começa agora a falar. Então aquela multidão ficou extasiada. Uau! Quem é esse? Um misto de sentimento, de espanto, de medo, por estarem diante da presença de alguém que realmente tinha todo o poder e realizava milagres. O evangelista Mateus acrescenta que o povo dizia entre si, conversando entre eles: porventura esse que fez esse milagre, Jesus aqui, não seria este o filho de Davi? O evangelista Mateus coloca a pitada da origem de Jesus, da tribo de Davi. Tudo começa por causa dessa cura. Tudo começa a ruir quando um milagre acontece na sua vida. Tudo começa a depreciar o elo do amor, da palavra e da oração, quando algo acontece sobrenaturalmente na nossa vida, quando alguma coisa sobrenatural acontece e você fica extasiado, extasiada diante daquilo ali. Mas o verso 15 vem aí, leia. Mas alguns dentre eles diziam, nós sabemos, irmãos, que os fariseus eram uma pedrinha no sapato de Jesus. Nós sabemos que os fariseus estavam ali imbuídos de uma fiscalização, de uma forma legalista de ser, de expor, de fiscalizar Jesus. E esses começaram a dizer e afirmar entre eles: ora, ele expele os demônios pelo poder de Satanás, o príncipe das trevas, o maioral dos demônios. Deixa eu dizer algo para você. A blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo tem perdão, viu? Aqui nós estamos vendo uma blasfêmia velada. Os fariseus estão blasfemando contra Jesus na cara. Como é que eu posso dizer que Jesus agora é Satanás?
Como é que eu posso pegar a bênção que o Senhor me dá e transportá-la e tirá-la da autoridade de Jesus? Jesus é que curou, Jesus é que operou, Jesus que realizou esse milagre, e agora eu pego essa ação sobrenatural e começo a minar esses elos fortes na nossa vida, porque eu começo a atribuir algo sobrenatural ao acessório. Ao acessório. Esse grupo era evidente que estava contra o mestre, os fariseus, os escribas. Eles tinham descido para Jerusalém, o grande sinédrio estava ali fiscalizando o que o mestre estava fazendo, e com o seu quartel-general naquele lugar, eles se viram preocupados, com inveja, com a fama de Jesus. Fizeram isso por inveja. Fizeram isso para matar Jesus. Irmãos, eu quero que você comece a colocar algo na sua cabeça. A partir de agora, nós estamos marchando para o sacrifício de Jesus, para a morte de Jesus. Cada texto que nós vamos ler aqui para frente, você vai vendo Jesus mais próximo do madeiro. Então, crianças, Jesus está caminhando para pegar aquela cruz pesada, para ser crucificado naquela cruz. É isso que está acontecendo, o que vai acontecer. Então vocês podem desenhar a cruz de Cristo, o madeiro de Cristo, porque a partir de agora nós vamos ver o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. Esse grupo, irmãos, queria expulsar Jesus. Esse grupo atribui a esta evidência que Jesus fez de cura ao demônio. Ao realizar essa obra de poder, eles chegaram em Jerusalém para provar a teoria de que estavam correndo na Galileia era obra de Beelzebu, não era obra do Filho de Deus. Logo que chegaram ali, passaram a pronunciar o seu veredicto: é por Beelzebu, é por Satanás, o príncipe dos demônios, que esse homem está operando milagres. Mas quem era Beelzebu? Essa é uma linguagem do Velho Testamento. Baal-zebu. 2 Reis 1, 2 e 6 fala que era Baal cultuado em Ecrón, o rei Ocasias, que enviou o mensageiro a perguntar a Baal-zebu, lá do Velho Testamento, se ele se recuperaria dos resultados da sua queda, e recebeu a notícia que por causa da sua deslealdade, Jeová, ele o morreria, Jeová o mataria. Na realidade, queridos, o que esses homens estão dizendo é que quem deu o poder para expulsar demônio não é Deus, não era Deus, mas o diabo. O relato de Marcos ainda acrescenta uma segunda acusação, quando você lê esse texto, a saber, ele tem Beelzebu. Marcos está dizendo assim: Jesus está possuído de Beelzebu. É por isso que esse milagre aconteceu. Vamos organizar a nossa mente. O que está acontecendo aqui? Jesus cura uma pessoa que era muda e que estava com um demônio. Os fariseus, os escribas, os perseguidores de Jesus, agora atribuem a essa obra a Satanás. E vão blasfemar contra o Filho de Deus. E vão colocar no caminhão do príncipe das trevas a ação sobrenatural desta cura. E Jesus então passa a refutar veementemente essa questão. Abra os seus olhos, abra o seu coração, atento no que eu vou dizer.
três elos inseparáveis que começam a ruir: o amor, a palavra e a oração, quando se atribui efeitos ou abre brechas para Beelzebu na sua vida. Reverendo, o que é isso? Eu sou crente. Mas um belo dia, o seu coração é tomado por um ódio, por uma mágoa, por um sentimento ruim. Um belo dia você diz uma palavra maldita, como por exemplo: odeio, não gosto, quero que morra, que vá para o inferno. Um belo dia você solta aquele palavrão. Um belo dia se externa e coloca no seu coração, não o amor de Deus, mas o ódio. Ou na profundidade da palavra de Deus, que nós vamos ver, porque aquele que pensar já cometeu tal fato, como Jesus falou. Um belo dia eu já não quero orar. Eu passo uma semana sem orar. Eu passo um mês sem orar. Eu já não vou na reunião de oração mais. Eu já não faço parte da equipe de intercessão. Eu já não coloco-me de joelho diante de Deus. Eu já não peço, não bato, não busco, não falo com Deus. Eu não sei o que é isso. Eu cortei relacionamento com o Pai em oração. Satanás então já destruiu mais um elo da sua vida. Bíblia? O que é Bíblia? Não leio, não tenho paciência, não guardo no meu coração a tua palavra, mas ruiu o terceiro elo. O que você espera? Verso 16, irmãos. Outros tentando. Essa palavra tentação, ela é provocante, porque você deve grifar essa palavra, porque Jesus e Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. Outros tentando, pediam: dê um sinal dos céus, faça um anjo cair, faça fogo descer dos céus, uma estrela cadente descer, faça um sinal para que a gente possa acreditar. Veja como esses homens, essas pessoas estavam ali tripudiando a pessoa e a autoridade de Jesus. Já não havia o amor, já não havia oração, já não havia palavra. Satanás já tinha ocupado aqueles corações. Eles exigiam um sinal, como que um milagre duplo ou tríplice, segundo Mateus 12, 22, era a evidência insuficiente e um abandono da pergunta formulada por alguns dos povos: seria este o filho de Davi? Ou seria o próprio capeta? Irmãos, eu já ouvi crentes, e eu espero que você nunca pense em falar o que eu vou falar agora para vocês, mas eu já ouvi de crentes dizendo assim: reverendo, quando a coisa está apertada, quando eu estou passando por lutas, por tribulações, eu acendo uma vela para Deus e a outra para o capeta. Você já ouviu isso? Nunca pense isso na sua cabeça. Nunca fale isso. Não brinque, não tente. Era isso que esses homens estavam fazendo. Quem eram esses que buscavam sinais? Diz Mateus 12, 31, alguns dos escribas e fariseus queriam provocar o mestre. Ah, mestre, eu vou acreditar que tu és o Cristo, se um sinal se eu fizer agora, porque para nós o Senhor é Beelzebu, o Senhor é agora Satanás, é o maioral de Satanás. Irmãos, o que é isso? Jesus procura refutar
a perversa afirmação no verso 16, no verso 17, como nós vamos ver para baixo aí, quem eram esses que buscavam esses sinais, esses homens procuravam afirmar que Cristo era Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsava demônios, e sua refutação encontra-se nos versículos 17 a 22. Olha, se você tiver com a caneta, faça uma chave e diz aí, coloque aí, apologia de Jesus, defesa de Jesus. A partir de agora, Jesus começa a refutar. Do verso 17 ao 20, aqui Jesus compara Satanás a um homem forte, totalmente armado. Veja, e sabendo ele que lhes passava pelo Espírito, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se eu agora sou Satanás, como é que eu posso fazer o que é bom? Como é que eu posso fazer o que é bem, o do bem? Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizes que eu expulso os demônios por Beelzebu. Verso 19, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aí ele conta a história do valente. Chega no 22, falando que o valente é aquele que vence, que toma a armadura. E aguarde o 23, porque o 23 é uma exortação para você e para mim nessa noite muito grande. Daqui a pouco eu chego no 23. Aqui Jesus compara Satanás a um homem forte, armado. Enquanto ninguém ataca esse poderoso tirano, ele está seguro na posse das almas e do corpo de suas vítimas endemoniadas. Mas quando alguém que é mais forte do que ele o vence, o mais forte o deixa reduzido a impotências em relação às suas vidas, a armadura em que ele pusera sobre a sua confiança é arrancada pelo vencedor. O mais forte, a gente sabe, é Jesus, é o próprio Jesus. No deserto da tentação, lá naquele deserto, o tentador não provou ele pessoalmente que deveras ele era o mais poderoso do que o tentador, vencendo todas as tentações, como nós sabemos, mas o mais forte, tendo vencido, distribui os seus pertences. E agora Cristo, com os despojos, vem à mente e trabalha aquela vida, como o salmista no Salmo 68, 18 diz para nós. Dê uma olhadinha no Salmo 68, verso 18. Olha só o que o salmista nos traz a lembrança em relação a isso. 68, verso 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Isso estava na nossa mente, e isso vem a explanar que esse que tem todo o poder de restaurar, de conduzir os homens, de colocar os homens no seu reino. Evidentemente, Paulo, quando ele está escrevendo Efésios capítulo 4, e aí eu chamo você para dar uma olhadinha lá em Efésios, que é o texto que a mocidade da nossa igreja está estudando. Efésios capítulo 4, verso 8, diz assim, Paulo diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 9, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A plena autoridade
soberania, poder de Jesus sobre todas as coisas. Os despojos são distribuídos, são entregues, essas pessoas se convertem e agora têm dons para aperfeiçoar e pregar a palavra de Deus. Uma boa ilustração se encontra em Lucas 8, 38 e 39. Essa passagem também, como no verso 14 aqui de Lucas, vai nos trazer a memória como um homem que poucos antes era endemoniado. Nós lemos: ora, o homem de quem o demônio fora expulso lhe rogava que lhe deixasse ir com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa, conte aos seus o quão grandes coisas Deus tem feito a vocês. Então foi ele pregando, proclamando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, aquilo que Jesus havia feito. Esse homem é considerado anteriormente como propriedade de Satanás, mas que agora se converteu em um dos dons recebidos por Deus de evangelismo, passa a pregar a palavra do Senhor. Irmãos queridos, como o inimigo quebra os elos do amor, da palavra e da oração. Como? Verso 23 nos apresenta na luta entre Cristo e Satanás. Então, voltando lá para o texto que nós estamos analisando, de Lucas, nós podemos verificar a maneira pelo qual o Senhor está tratando esse versículo é bem explícito. Lucas 11, 23. Crianças, o Senhor diz algo importante para nós. E Ele diz assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, se espalha. Então vocês podem desenhar em uma palha, alguma coisa espalhada, né, alguma coisa separada. Vem na mente de vocês o que Jesus quis dizer dentro desse contexto. O que nós vemos aqui, irmãos, é que na luta entre Cristo e Satanás é impossível a neutralidade. Irmãos, hoje desde cedo eu estou falando essa palavra, eu estou até um pouco cansado de dizer: a igreja não pode ser apática, a igreja não pode ser omissa, a igreja precisa ser proativa, a igreja não pode ser neutra. Você não pode ser apático diante dessas coisas que podem quebrar, rachar o amor, a oração, a leitura da palavra na sua vida, e daqui a pouco você está trocando os 6 por meia dúzia, o que é santo no profano, atribuindo algo de Deus a Satanás e chamando Jesus de Beelzebu, o príncipe das trevas. O Mateus 12, 30, Marcos 9, 40, se uma pessoa não está do lado de Cristo, veja esse texto, gente. Se a gente não está do lado de Cristo, nós estamos do lado de quem? Satanás. Então chegar no versículo 23 é chegar tendo uma percepção de que não há neutralidade. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta se espalha. É o próprio mestre que está falando. Então temos que entender que em Cristo, se uma pessoa não está do lado de Cristo, ela está com má vontade, ou seja, contra Cristo, e a casa vai cair. Tenho uma má notícia para você: os elos vão rachar, a corrente vai partir, a corrente da oração, da leitura da Bíblia e do amor. Quando os filhos de Deus, lembram, se casaram com as filhas dos homens, qual foi o resultado? Dilúvio. Gênesis 6, de 1 a 2 e 13. Quando o rei Saul traz a Deus sua oferta de obediência parcial,
O rei Saul é rejeitado. Lembra onde está isso? Em 1 Samuel 15, 1 a 23. Começa a ruir o reinado de Saul. Ao subordinar a verdadeira religião de Jeová aos interesses mesquinhos, políticos, esse rei chamado Jeroboão traz a maldição sobre si, sobre a sua família e sobre a sua nação. A nação vai sofrer. E Pedro? Quando Pedro, no momento de fraqueza, compromete a doutrina da salvação unicamente pela graça, ele merece a repreensão que Paulo ministra em Gálatas capítulo 2, 11 e 21. A política de temer a Jeová e adorar os deuses pessoais, de 2 Reis 17, 33, jamais alcança êxito. Mas nós temos bons exemplos. Lembra de Josué? Josué sabia disso em Josué 24:15, quando diz: olha, não importa quem vocês vão adorar a partir para frente. Conclusão do livro de Josué, o que ele diz? O plano de Deus para a minha família. Qual é o plano de Deus para a minha família? Eu e a minha casa. Como é que esses elos vão ser desfeitos? Como é que essa família vai atribuir algo que é de Cristo, de Deus divino, a Beelzebul? Além do mais, a política sinistra da aliança parcial comum, a guisa de transigência confunde, portanto, e dispersa as ovelhas. Mateus 9:36. Essa dúvida inflamada pelo acessório em detrimento ao principal tem matado e lançado vidas no inferno. Agora mesmo. Enquanto que a lealdade, ela firma e congrega. Não. A autoridade é de Cristo. Não é de Satanás. É de Cristo. A confissão de fé sobre as boas obras, capítulo 16, diz: não obstantes, os crentes, sendo aceitos por meio de Cristo, produzem obras que são aceitas por Ele. Eu quero dizer que tudo que nós venhamos a atribuir é através de Cristo, é por meio dEle, é para Ele, são todas as coisas. Então, até mesmo o tomar um copo de água fria, quer comais, bebais, fazer isso em meu nome. Em meu nome. Efésios 1:6, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo Jesus. Pedro 2, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradai-vos a Deus por intermédio de Jesus. Então eu quero dizer, irmãos, que Satanás, ele rompe esses elos quando eu não compreendo a ação de Cristo, a autoridade de Cristo. Quando as obras dos eleitos não são realizadas por meio de Cristo. O amor, esse grande problema da humanidade, onde nós queremos receber amor e doar amor. Onde o vínculo do amor, o agapetos, é arranhado, abre-se uma brecha para Beelzebul. Falta do amor gera o ódio. O ódio, do latim odium, é a antipatia, é a aversão para com algo ou alguém. Trata-se de um sentimento negativo, em que se deseja mal ao sujeito ou objeto.
odiado. Irmãos, hoje é dia das mães, parabéns a você que é mamãe. Mas quantas mães hoje não tiveram motivo de serem mães? Choraram um filho preso, choraram um filho que teve a vida ceifada, choraram provavelmente por um filho que colocou num asilo e esqueceu e nunca mais foi visitar. Quantas? Tudo que essas mães queriam era um olá, um oi mãe, estou aqui, você é importante para mim, eu te amo, você é bênção. A Bíblia, a palavra de Deus é forte e revitalizadora de todas as coisas. São lares que não utilizam 5 dedinhos, e eu gostaria que você memorizasse agora a forma perfeita de ler a Bíblia. Use os seus 5 dedos. Primeiro, ler. Segundo, meditar. Terceiro, refletir. Quarto, decorar. E quinto, estudar. 5 dedos para você aplicar na palavra de Deus. Ler, meditar, refletir, decorar, estudar. Porque às vezes, irmãos, nós lemos a palavra de Deus, mas nós não meditamos. Não cesse de meditar nesse livro da lei. O que é meditar? Meditar leva tempo. Meditar é ruminar, é ficar mastigando aquele texto ali. Leva tempo, pense. Agora eu vou pensar. Agora que eu já pensei, que eu já meditei, que eu já li, eu vou decorar aquele versículo importante para a minha vida. Decore, coloque na sua cabeça, decore. Sabe por que nós estamos vazios hoje? Porque as pessoas não têm decorado a Bíblia. Será que você sabe mais de 50 versículos decorados da Bíblia? Gicana da escola dominical. Antigamente era assim. Fazia o nome, assim na frente, ó. A secretária lia nome por nome. Dona Albertina, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dona Jovina, Jesus chorou. Daqui a pouco eram os mesmos versículos. Está arriscado eu colocar você numa disputa de versículo e você não conhecer 10 versículos memorizados. Irmãos, esse povo peca porque não estuda a palavra de Deus com profundidade, com lateralidade. A oração é a chave da família. A oração é falar com Deus, é um diálogo aberto entre 2 amigos. Uma família que ora tem intimidade com Deus. Uma família que não ora, o diabo faz um buraco e concretiza o seu objetivo de matar, roubar e destruir. O plano de Deus para a família é que ela ame, estude a Bíblia e ore. Mas o que essa passagem me ensinou? Algumas pessoas estavam ali, atribuindo a Jesus o título de Beelzebul, o príncipe dos demônios, e que ele expulsava os demônios. O ódio é inimigo do pensamento reto. Alguém que é mais forte que ele o vence, e é Jesus. Não só durante as tribulações da vida, mas seguramente também na aproximação da morte. É um grande conforto saber que Cristo simboliza o
homem mais forte. Jesus é o homem mais forte da sua luta, da sua dificuldade, do seu problema, da sua existência. Jesus é o homem mais forte. Jesus é o homem mais forte que já venceu o inimigo. Hoje, irmãos, o aspecto fundamental desse sermão para a minha vida é que aquele que não está comigo é contra mim, e isso me impactou ao passar os olhos essa semana, e eu fiquei me perguntando: será, meu Deus, que as minhas ovelhas estão contra Jesus? Será que você está contra Jesus? Será que você está atribuindo que é santo a Beelzebu? Quem não é por mim é contra mim. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ser neutro. Não dá para esperar. Você vai esperar até quando para tomar uma decisão? Pô, Jesus, hoje Ele te chama a ter uma visão santa, plena, real. Em coisas essenciais. E aí eu lembro que esse era o lema do reverendo Guilhermino Cunha. Quem lembra do reverendo Guilhermino Cunha? O reverendo Guilhermino Cunha, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio, hoje é emérito, mas o reverendo Guilhermino Cunha foi presidente do Supremo Concílio. E ele chamando assim, falando para os pastores, ele gostava de citar esse lema que para você e para mim deve ser algo tão vivo. Ele sempre falava assim: em coisas essenciais, unidade. Em coisas duvidosas, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Em todas as coisas essenciais, aquelas no tocante aos princípios básicos da fé cristã, atitude. Quer anotar isso aí? Sua vida vai mudar. Nas coisas essenciais, irmãos, o que é essencial para nós? Amor, oração e leitura da Bíblia. Amor, oração, leitura da Bíblia. Unidade. Uma igreja que ora tem poder. Uma igreja que não ora não tem poder. Uma igreja que vem terça-feira, quem não veio perdeu. Aconteceu um avivamento aqui na igreja terça-feira. Eu quero convidar você que não veio terça-feira para vir de novo. Aconteceu um avivamento. Não é mesmo, irmão? Quem estava aí na terça-feira? Quantas pessoas nós tínhamos aqui no salão da igreja? Uma igreja que estuda a doutrina, uma igreja forte na palavra. Uma igreja que ama. Uma igreja poderosa. Nas coisas essenciais, unidades. Nas coisas duvidosas, liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se é duvidoso, cuidado. Olhe para Jesus, não se prenda ao duvidoso. Você tem critérios. Nas coisas, em todas as coisas, amor. Qual o dono dessa vida? É isso. É isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Cuidado, para que você não venha pegar o que é santo e dizer que é profano. Cuidado, que você não possa atribuir a Jesus aquilo que é de Satanás, ou vice-versa. Que Deus nos ajude a entender tudo que vem aqui para baixo. Mas esse texto está encravado nessa sessão para dizer que esses elos são arranhados por Satanás. E às vezes, irmãos, Satanás já dissolveu esses elos da oração, da leitura da palavra e do amor no nosso coração. Vamos orar?